E aí, gente, bom dia, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo do canal Barretos Cars, hoje vamos falar sobre essa Mitsubishi L200 Triton na versão HPE Turbo Diesel. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo. E lembrando, essa unidade está aqui na Bavep Chevrolet, nosso parceiro aí do canal. Começar a falar dessa L200 Triton para vocês, começar aqui na dianteira, no seu farol. E como você está vendo aqui, o carro tem sim projetor no farol, então belo ponto positivo, tanto aí na força de iluminação quanto também na direção, eu gosto bastante do projetor, ponto positivo. E como você também está vendo, ele é de parábola dupla. Aqui no farol baixo tem projetor e no outro é uma lâmpada simples. Mas só de ter aí parábola dupla e também projetor, já é um excelente farol aí, tanto de força como de iluminação. Então, ponto positivo já aqui. E nessa versão tem sim também o farol de neblina, então na minha opinião de iluminação L200 está sim muito boa. E outro ponto positivo, gente, nessa caminhonete, vou mostrar aqui pela lateral, como você vê aí, e já é característico dela, né? Ela tem um design aí, vamos dizer, mais alto, tanto aqui no para-choque dianteiro, como no traseiro, ó, como ele tem um design aí puxando para o carro ficar ainda mais alto. Já é uma caminhonete, né? Então o pessoal que curte caminhonete já gosta de um trem mais alto, e esse aqui ele tem um design já puxado para a altura, tanto na traseira como na dianteira. Então fica esse ponto positivo aí para a L200 já ter uma preparação para ser ainda mais alta. E outro ponto que eu gostei aqui na L200 fica aqui debaixo do capô, que é assim o seu motor turbo diesel 3.2 que a Mitsubishi colocou aqui nesse modelo. E só destacando, ele tem sim a proteção de manta acústica. E esse motor aqui a gente tem alguns pontos positivos. Começar a falar da potência e torque. De baixo ele já apresenta aí tudo que ele tem, então ponto positivo aí, o turbo diesel ele tem essa marca, né, de entregar potência e torque, principalmente o torque de baixas rotações, então ponto positivo nisso aí. Outro ponto que eu gostei, a economia do carro rodar. Mesmo sendo aí turbo diesel, uma caminhonete, né? É um carro aí pesado e mesmo assim dentro da cidade você consegue fazer mais ou menos 9 km por litro com o ar ligado. Então é uma bela de uma economia, levando em conta aí que é um carro pesado, então ponto positivo nisso também. E a manutenção, motores turbo diesel aí, ainda mais de uma marca como a Mitsubishi, não tem histórico de grandes problemas, então ponto positivo também aí na manutenção do carro como um geral. Falar agora alguns pontos que eu gostei aqui na lateral da L200, começar aqui no retrovisor, e você vê que tem sim o repetidor de pisca externo. Então ponto positivo aí tanto na segurança como na iluminação. Isso aqui na parte da noite ajuda bastante, ponto positivo nisso aí. Outro ponto positivo, nas suas rodas, isso aqui é pneu medida 265/70, aro 16, como você está vendo aí. O aro 16 na caminhonete fica até pequeno e eu gosto porque dá um design aí que eu gosto particularmente, e também dá mais conforto a roda menor, então ponto positivo. E a sanidade, ó, tá com um pneu aí all-terrain, como você está vendo, além de bonito também, fica muito estiloso, ponto positivo nisso aí. Mas fica um ponto negativo. Aqui atrás é um carro turbo diesel, né, uma caminhonete, então precisava sim de um freio a disco aqui atrás, como por exemplo tem a Trailblazer e a SW4, então fica esse ponto negativo aqui, que o carro tem muita potência, mas não tem o freio a disco aqui atrás. Falando aqui mais um detalhe da L200, é só a chave, como você está vendo aqui, ela tem sim o tranca e destranca, mas é uma chave aqui simples, ó, não é nada de canivete, então fica o ponto negativo aí por ser uma chave simples, né, igual o carro dos anos 90, mas tem pelo menos o tranca e destranca aqui. E um ponto negativo aqui na traseira da L200, como você está vendo aí, ele não tem nenhum auxílio, nem sensor de ré e nem câmera, apesar de ter a câmerazinha aqui, ó, ela infelizmente não está funcionando dessa unidade. Então fica o ponto negativo a caminhonete que não tem nenhum auxílio, nem um sensor de ré, quando tem só um eu prefiro que tenha só o sensor, e também não tem câmera, então fica esse ponto negativo porque na minha opinião tem que ter sim um auxílio, ainda mais numa caminhonete. Falar agora da caçamba aqui da L200, como você está vendo, tem sim a proteção plástica e aparentemente é original, então ponto positivo nisso aqui. É muito importante numa caminhonete ter sim a proteção plástica, ainda mais nessa aqui que parece que é original, não tenho certeza, mas eu acredito que sim, então ponto positivo nisso aí. E um ponto negativo aqui na caçamba da L200, gente, é sim a sua capacidade. Como você vê aí, na aparência ela já é menor que as concorrentes. Eu pesquisei na ficha técnica para ter certeza e realmente ela é mais ou menos aí a metade das concorrentes. Por exemplo, a S10 tem mais ou menos 1.500 litros e essa aqui tem mais ou menos 780, então realmente é metade de capacidade. Se você vai usar a L200 aí para caçamba, realmente precisar aqui do espaço traseiro, isso aí é uma informação muito importante, porque às vezes você vai usar bastante para trabalho ou para carregar coisas e vai fazer falta. Então fica esse ponto negativo porque eu esperava assim que fosse maior essa caçamba. E dois pontos que eu gostei que ao entrar na L200, como você está vendo aí já na porta já aparece, essa mistura de tons claros e o escuro, então eu gostei disso aí, tanto na porta, no painel, o carro como um todo, gostei dessa mistura aí de cores. E claro, entrando aqui você percebe, o carro tem sim bancos em couro. Belo de um ponto positivo. Eu acho que esse banco em couro foi colocado por esse detalhe aqui na lateral, ó, parece banco colocado, mas não muda o fato que o banco sim, nesse momento, é de couro. Então, ponto positivo aí na beleza e também no conforto que ele oferece. Vou falar agora alguns pontos aqui sobre a interna da L200, começar aqui na sua porta. Você vê que os 4 vidros são elétricos sim, mas nenhum deles é automático. Só esse aqui que é automático para descer. Então fica esse ponto negativo, uma função aí bem barato para montador e ajuda bastante a vida do cliente. Então eu gosto sim quando os 4 vidros são automáticos e infelizmente esse aqui não são. E como você vê aí, o carro tem sim retrovisor elétrico, belo de um ponto positivo, ainda mais numa caminhonete, né, que no Brasil é muito caro.
tem que ter valor agregado de opcionais, então ponto positivo nisso aí. E como você vê, tem também o rebatimento do retrovisor. Falar agora do volante aqui da L200, começar aqui no acabamento, você vê que sim, é acabado em couro, belo ponto positivo, costurado também, tanto na beleza como no conforto aqui do toque, eu gostei disso aí. Outro ponto, parte multifuncional, ele é assim bem completo, de um lado e do outro, como você está vendo aí, então ponto positivo nisso também. E esse volante também tem regulagem de altura, infelizmente não tem a regulagem de profundidade, mas só de ter regulagem de altura já é um ponto positivo. E falando da parte da segurança, como você vê, ele tem sim a proteção mínima aí, segundo a nossa lei, que é um airbag aqui no volante para o motorista e um ali para o passageiro da frente. E um ponto negativo, gente, aqui na interna L200 é sim o seu acabamento como um todo. Começando aqui na porta, ó, tudo plástico duro, aqui embaixo também, onde mais encosta o braço também plástico duro, lá embaixo nem se fala, perto dos comandos também. O painel do carro ó, só tem essa diferença de ranhura, mas é plástico duro também em tudo, em cima e embaixo também. Parte central aqui também tudo plástico duro, então infelizmente a caminhonete no Brasil é um carro caro, mas o acabamento não é lá essas coisas, então fica o ponto negativo aí pro acabamento geral da L200. E como você tá vendo aí, gente, na posição aqui do motorista, sobra altura para minha cabeça, ó, bastante coisa, ponto positivo nisso aí. Parte lateral também não é um carro que me aperta nem um pouco, você vê que eu tô um pouquinho abaixo do desenho da porta, então ponto positivo, até pessoas mais altas têm sim conforto de dirigir a L200, só lembrando vocês que eu gosto da posição mais baixa de dirigir. E como você está vendo aí, o carro tem sim o porta-óculos, ponto positivo, como vocês veem aí nos vídeos eu uso bastante óculos escuro e também óculos de grau. E ele tem também aqui o espelhinho para o motorista e também ali para o passageiro. E outro ponto que eu gostei aqui na L200 é sim o seu câmbio automático. Esse aqui é um conversor de torque bem tradicional, de 5 marchas, então ponto positivo aí primeiro na parte da manutenção. É um câmbio que já está há alguns anos no nosso mercado e mesmo assim não tem histórico de problemas, belo ponto positivo. Esse aqui está com 200 mil rodados, ó, e eu rodei aqui com o carro, não senti nenhum problema, belo ponto positivo nisso aí. Tem troca de marcha aí bem suave, mesmo sendo uma caminhonete turbo diesel, então é sim um câmbio que eu gostei, tanto na cidade como na rodovia. E do lado aqui do câmbio automático, você está vendo, ele tem sim um seletor manual do 4x4. Tem o 4x2, 4x4 e o 4x4 reduzido. Não vou colocar nem como ponto negativo, nem como ponto positivo. As pessoas aí mais velhas tendem a gostar mais aqui do seletor manual. Eu, por exemplo, que só mexi até hoje no seletor automático, consegui mexer aqui no manual sem nenhum problema. Então, fica esse detalhe para vocês. E logo aqui atrás do câmbio automático, como você vê, ele tem ainda o freio de mão a cabo. Para mim, é um ponto negativo. Como a caminhonete no Brasil é um carro caro e é um carro automático, esse aqui, né, uma versão com câmbio automático, já deveria ter sim o freio de mão eletrônico. Então, na minha opinião, não combina mais o carro com câmbio automático e freio de mão ainda a cabo. E seguindo aqui na parte central do carro, ele tem sim um encosto de braço. Então, ponto positivo, não é dos mais largos nem dos mais extensos, mas ele é sim acabado aqui em couro, porém não é muito profundo. Mas sendo o carro aí com câmbio automático, é sim legal que tem encosto de braço aqui para o braço direito, ponto positivo. E vindo aqui para o banco de trás da L200, falar alguns pontos para vocês. Como você está vendo aí, infelizmente não tem encosto de cabeça para todos. O ocupante central aqui não fica com encosto de cabeça, ponto negativo nisso. E também o ocupante central não tem cinto de 3 pontos, só o cinto abdominal. Então, na parte da segurança aqui atrás na L200, na minha opinião, ficou devendo sim. E também não tem o Isofix, infelizmente. Mas nessa parte central aqui, ó, tem sim o encosto de braço. E sentado aqui no banco de trás da L200, como vocês estão vendo, mantive o banco do motorista na minha posição. E o espaço para as pernas realmente não tem. Meu joelho já está entrando ó, no banco da frente. Então, fica esse ponto negativo, pessoas mais altas aqui atrás não têm muito espaço. Ainda aqui no banco de trás da L200, como vocês estão vendo, a altura para minha cabeça tem ainda um bom espaço, eu gostei. Lateral não tem muita coisa, já estou colado aqui na coluna C, bem acima também do desenho da porta. Então, fica esse ponto positivo. Para as pernas, infelizmente, para pessoas mais altas não tem muito espaço, mas para a cabeça tem sim um espaço mínimo. Ainda aqui no banco de trás da L200, um ponto negativo forte, na minha opinião, o carro não tem saída de ar traseira. O Brasil é um país aí que é quente o ano todo praticamente, em todas as regiões, então faz sim falta ter saída de ar traseira para o pessoal do banco de trás não reclamar de calor. Então fica esse ponto negativo aqui, deveria ter sim, uma picape média, né? Já deveria ter sim a saída de ar traseira. E outro ponto que eu gosto de destacar, ele tem sim a luz extra aqui para o pessoal do banco de trás. Vários carros no Brasil estão deixando só a luz lá na frente, que é um ponto negativo na minha opinião, né? Aquele interior mais escuro não fica muito legal, então ponto positivo sim por ter luz extra aqui na L200. E um ponto negativo aqui nesse câmbio, gente, na minha opinião, é o único. Quando você pisa no freio para fazer seleção, ó, ele faz um ruído, ó. Vou colocar ali o pé no freio, como vocês estão vendo lá no fundo, ó. Tá parecendo o carro francês automático que eu já testei, que fazia esse mesmo barulho, ó. Pé no freio, vou tirar agora. Na hora que coloca e na hora que tira, também faz barulho. Então fica esse ponto negativo nesse detalhe. Beleza, gente? Esse foi o vídeo falando dessa Mitsubishi L200 Triton. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passe o link para os seus amigos. Falou!